certeza. Ah, mas ora, plateia. Ai, ai. Pois é, lhes disse que o Nogueira tinha uma grande lábia, não? Larápio. Mas que partida, não? Esse senhor, Ah, nada mas- espero. Digam-me, rapazes, nada como um belo copo de cristal tcheco com um pouco de Johnny Walker Blue Label, ó. Certamente. Ah, quem diria? Há 30 anos atrás, nós, então, estudantes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, estaríamos aqui degustando o mais fino whisky Johnny Walker Blue Label. Mas eu diria aos senhores, não? Na minha época, era muito feliz com apenas um copo de cerveja. Cerveja quente. Ah, sim. Sem pelúcia ou amendoim para acompanhar. Ou mesmo sem cerveja. Bom, na verdade, na minha época, era apenas copos quebrados, não? Acho que era por isso, pelos copos quebrados, que na minha época bebíamos na boina, né? Que tinha aquele gosto de corante amarelo e também nuances de carvalho e piches de asfalto, né? Realmente, mas isso na sua época, né? Na minha época era muito mais difícil. Lembro-me de que era calouro do rugby. E tinha que beber cerveja na chuteira, quadra meia de treino. Essa sim tinha nuances inimagináveis. Tipo de capivara molhada com urina de hiena, sabe? Ora, mas que privilégio! Pois na minha época, sim, na minha época, beber cerveja era um luxo, coisa de rico. O máximo que fazíamos era tomar um gole de corote, aquela pinguinha, garrafa de plástico, de um bêbado lá no CSE. Bem, amigos, mas sejamos sinceros, não? Nós éramos muito felizes nessa época, a época da faculdade. Pois é, éramos mais felizes porque não tínhamos essas preocupações monetárias, comerciais de hoje em dia. A gente se preocupava com a atlética, não? Ah, sim, as ligas. E diria eu, as iniciações científicas. Centro acadêmico. Eu mesmo treinava vários esportes. Ah, com certeza. Lembro de que na minha época eu treinava todos os dias, não tinha descanso. E lembro-me dasquelas preparações que o centro acadêmico, a atlética faziam, não é? Aquelas reuniões juvenis. Ia lá tomar a minha cerveja na chuteira com os meus amigos. E quem que eu encontrava para arruinar a minha noite? Quem? O esquerdinha. Ah! Sujo. Ficava me perguntando se eu estava chateado com ele. Um dramático. Me mordia, pelo amor. Essa foi uma época difícil, difícil da segunda. Pois saiba que eu, na minha época, treinava todos os dias, de manhã e de noite. Não tinha essa conversa de não, vou parar para a prova de cardio, para a prova de residência. Não. O tempo que eu tinha para relaxar, para descansar, quem que eu encontrava no Barau, em Hawaii, Bar do Médico? Quem? Não sei. O Cossaco. Que saco! Que saco! Bem, amigos, Ficava me chamando pra lutinhas no barro, né? Que saco! tranquilo. Mas diria eu que na minha época treinávamos era 3 vezes por dia, mesmo na época na qual eu fiz hack hobbies todos os dias durante 6 meses. E nem por isso, quando ia descansar naqueles encontros de turma, quem eu encontrava? Quem? Quem? Patão. Figura, conheci o mundo, sabedoria pura. Pois é. Esse cara sabia da vida. Eu gostaria de ter esses privilégios quando eu era jovem, pois saibam que eu, na minha época, era tesoureiro da Atlética, presidente do centro acadêmico, fazia 3 iniciações científicas, pois é, acredito. Participava de congressos dia sim, dia não, evoluía as enfermarias do HC, todas e da UE.
instrumentava cirurgias da gastro e da prócto ao mesmo tempo e participava do PET. E em todos esses lugares, sim, todos, vocês não sabem quem estava presente. Ora, pois quem? O Cajivara. É um ser algo divino, ou onipresente, eu diria. Pois é, mas meu velho pai, sabe, com cabeça branca, dizia uma frase que inclusive está na sua lápide hoje. Ele dizia: meu filho, o dinheiro nunca lhe trará a verdadeira felicidade. Ah, e o seu velho pai estava certo. Lembro-me de quando cheguei em Ribeirão, uma mão na frente, outra atrás, não tinha nada e era muito mais feliz. Muito pelo contrário desses calouros hemoderivados de hoje em dia. Tem tudo, moram em apartamentos sozinhos. Na minha época, eu morava em uma casa, era uma república. Era uma casa no centro de 2 cômodos, éramos 10. Paredes mofadas, teto caindo aos pedaços, pombas juntando piolho. Era terrível. Eu imagino tanto sofrimento. Saiba, pois, que na minha época, eu morava num cortiço. Sim, a 100, a casa do estudante de medicina. Morávamos eu e mais 26 pessoas em um quarto. Não tinha mesa, não tinha cama, não tinha escrivaninha. Pois é, rapaz. Faltava metade do chão. Ficava todo mundo acumulado no canto do quarto, com medo de cair no buraco. Ah, mas vocês tinham sorte de ter um quarto na 100. Nós, na minha época, éramos 50 morando num corredor. Eu sonhava morar em um corredor. Pois é, eu morava em uma caçamba, atrás da caçamba. Todos os dias acordava sempre com picadas de agulha, pois jogavam todo o lixo hospitalar em cima de mim. Casa, corredor. Bom, quando eu digo casa, era na verdade mais um buraco no chão, no balão central, coberto com cartaz de greve dos funcionários da USP. Mas na época era uma casa pra mim. Justo. Lembro-me bem da época dos buracos, pois nós fomos despejados do buraco. Nosso buraco! Sim, fomos obrigados a morar no lago. No lago, aquele molhado. Ah, mas isso é um luxo nesse calor de Ribeirão. Uma baita piscinona lá. Na minha época, éramos 150, morando numa boina, no meio da Avenida do Café. Pois então, me diga, sofredor, a boina era de flanela? Claro, como é hoje. Pois então, vocês tinham muita sorte. Já na minha época, nós morávamos enrolados em um jornal da Atlética. Aquele que tem igual hoje em dia, né? Exatamente. Morávamos enrolados nesse jornal, na fossa sanitária dos banheiros do Cefer. Acordávamos às 6 da manhã, comíamos meio pão mofado que o mendigo tinha deixado lá. Tínhamos que limpar o jornal, obviamente, antes de sair. Depois íamos pro HC, ficávamos 14 horas por dia no HC. Dávamos plantão no CO, final de semana sim, final de semana não. E mesmo assim, a minha gestão da Atlética ganhou a intermédia. E eu ganhava somente míseros 6 centavos por mês do meu pai. Pois é, e quando eu ia para casa buscar um acalanto de meu velho pai, o que eu ganhava? Uma surra de fivela, até que eu me fingisse de morto. Bem-aventurado você!
saiba que na minha época eu acordava no lago às 3 da manhã. Limpava o lago inteiro. Aspirava o fundo da água. Peneirava a superfície. Media o pH. Jogava cloro. Enfim. Para o desjejum, tinha uma tigela de carvão. Ia pro HC, trabalhava 20 horas por dia. Plantão no CO, dia sim, dia não. Meu pai, meu velho e bom pai, que Deus o tenha, me mandava 2 centavos por mês. E a minha gestão da Atlética ganhou a Intermed e a Interusp. Fomos campeões. E quando eu ia pra casa, triste, solitário e cansado, não foi culpa dele, eu sei disso. Mas meu pai me batia na cara com uma garrafa de Drey quebrada ao meio. Bom, isso quando ele estava de bom humor. Bom, tranquilo. Na minha época, nós acordávamos todos os dias à meia-noite na boina, limpávamos a Avenida do Café inteiro com a língua. Sim, e para o de jejum, um pote de terra fria, para ficar 24 horas na faculdade trabalhando, tendo plantão do CO todos os dias. A minha gestão da Atlética, senhores, acreditem ou não, ganhou a Intermed, a Interusp, construiu o ginásio e a pista de atletismo. Sim, aquela que você ganhou lá. A pista, né? E além disso, meu pai me dava apenas 1 centavo durante os 6 anos de faculdade. Tudo pra quê? Aos fins de semana, quando eu ia pra casa, o que eu recebia? Meu pai me cortava ao meio com uma faca de pão. De pão? Sim. Aquela que não corta nada? É difícil. Luiz. Muito bem. Eu acordava todos os dias, de madrugada, às 10 da noite, meia hora antes de eu ir dormir. No café da manhã, eu tomava uma colher de veneno frio. Ficava 29 horas por dia na faculdade. Dava plantão todos os dias no céu e na Mater. Mesmo assim, consegui fazer com que a minha gestão da Atlética ganhasse a Intermed, a Interusp, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, Brasil, construiu o Maracanã e o Canal da Mancha. Eu mandava 6 centavos pro meu pai por semana. Chegava em casa no final de semana, buscando a aceitação de meu pai, o que eu ganhava? Eu era assassinado a sangue frio. O meu pai vilipendiava o meu cadáver, me roubava os meus 6 centavos, me enterrava no fundo do quintal de casa e dançava aleluia em cima da minha casa. Aleluia! Agora, experimente falar para os calouros de hoje em dia que na sua época era assim. Eles vão acreditar em você? Não vamos.